Então, apesar do título aqui, ressonância cardíaca, vocês vão perceber que a gente vai falar, além da ressonância cardíaca, também da imagem por tomografia, beleza? E aí, aqui eu chamo a atenção da anatomia, né, que por mais que a gente trabalhe com radiologia, a percepção é que todo mundo entende da anatomia, todo mundo entende da fisiologia, e muitas das vezes a gente acaba que não tem aí a certeza do funcionamento de determinadas beleza? Então, o que a gente tem de muito comum na nossa rotina é o raio-x de tórax, né? Por isso eu deixei essa animaçãozinha aqui acontecer como se de fato a gente estivesse vendo, né, uma figura que está ali por trás de uma imagem radiográfica, aqui no caso um raio-x de tórax, né, um PA ou um AP. Então, no raio-x, né, eu chamo a atenção para quem faz tomografia, por exemplo, aqui você consegue ver o que é o botão aórtico, beleza? Então, em uma determinada unidade que a gente atua aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de ver alguns exames sendo realizados e a pessoa não tinha a percepção do que era o arco aórtico na imagem, né? Então, essa radiografia talvez não está tão bem evidenciado esse botão que alguns chamam, né, de botão aórtico. Mas principalmente pacientes cada vez mais idosos, que essa crosta da aorta começa a calcificar, né? Você consegue vê-la cada vez mais bem formadinha, beleza? Então, para quem faz uma tomografia e precisa fazer uma demarcação de uma anjo TC de carótida, né? Então, o arco aórtico é a sua referência para o corte passar embaixo, ok? É daqui para cima o seu planejamento, né? Então, na ocasião que eu acompanhei, o técnico não tinha noção de onde estava ali, o corte passando em cima, passando acima, né? E passando em cima do arco aórtico aqui, o técnico não tinha essa percepção. Então, eu já aproveito para deixar aqui para vocês, né? Aqui nós temos o botão aórtico, né? Uma imagem que traz aí a radiodensidade que existe do arco aórtico, beleza? Então, uma referência muito importante para a gente, seja para fazer uma coronária, seja para fazer uma ressonância cardíaca, seja para fazer uma anjo TC, no caso lá de uma carótida, por exemplo. Esse é uma anatomia que é importante para a gente, tá? Aí eu só estou pegando o gancho aqui do que eu recordo, né, do que eu consegui visualizar ontem. Deixa eu só tirar aqui do botão, beleza. E aí aqui eu trago uma animação que vai mostrar o coração, beleza? E aqui eu vou utilizar de uma nomenclatura para fazer com que vocês passem a olhar uma imagem cardíaca e lembrar dessas anatomias, de maneira bem simples mesmo, bem direta, legal? Não sei quantas vezes, né, vocês já passaram por alguma aula de imagem cardíaca, coisa do tipo, mas para quem não faz exame, seja na ressonância, seja na tomografia, não tem o hábito de falar átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Até porque não tem informação, não tem uma conversa, não tem um motivo pelo qual você mencione, né, essas cavidades, né? Mas para quem já faz exame de ressonância ou de anjo TC coronária, essa é uma nomenclatura comum, né? E não somente chamar de átrio direito, você acaba chamando, ou de ventrículo direito, você acaba chamando ele de VD, né? Então, em algum momento, vocês vão perceber eu falando VD ou VE, tá? Mas nesse primeiro momento eu quero explorar a gente falar átrio direito, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, esquerdo e por aí vai, para que essa nomenclatura comece a ficar cada vez mais próximo do que você está enxergando, beleza? Então aqui é uma imagem que eu tenho o coração como se ele tivesse sido cortado de um plano coronal, tá? Até vou tentar puxar aqui uma outra imagem para vocês já, que faz menção dessas câmeras, né? Deixa eu até puxar aqui uma imagem que eu esqueci de baixar aqui no computador.
que foi uma aula que foi reportada pela Bayer, né? Um programa que eles têm aí de aulas que foi bem bacana. E eu consegui gravar parte dessa aula também. Depois eu vou dar um jeitinho aqui de compartilhar esse material com vocês. Deixa eu só mandar aqui pro computador. E deixa eu só habilitar aqui o Bluetooth. Então, assim, o coração, ele na cavidade torácica, né? Ele está numa posição que quando a gente fala sobre plano cardíaco, a gente normalmente tende a comparar com os planos anatômicos que a gente tem já no próprio corpo, né? Então, deixa eu só abrir aqui a imagem. Ó, essa daqui é uma. Deixa eu achar aqui a outra. Essa daqui. Então essa daqui é uma imagem bem bacana que traz, né, a ideia do posicionamento que o coração está. Então o que a gente chama de base do coração e o que a gente chama de ápice do coração, aqui nessa imagem está representado. O que é verde é o que a gente chama de base do coração, a gente vai explorar com outras imagens. Ou seja, nessa imagem aqui em cima, ó, eu estou vendo a base do coração, né? E a nossa pontinha aqui do coração, que aqui está uma espécie de um triângulo, né? Quando chegar na imagem real da tomografia ou da ressonância, a gente vai conseguir identificar qual vai ser esse ápice, né? Qual vai ser esse ponto anatômico de fato que existe. E mais ainda, a gente vai conseguir evidenciar isso no ventrículo esquerdo, né? Que é uma das principais referências que a gente vai precisar para fazer um planejamento lá na ressonância, por exemplo. Tá bom? Então essa daqui era uma das imagens que eu gostaria de mostrar para vocês, né? E os créditos aqui é para o Dr. Jesus Calderon, né? Da aula que ele deu junto ao pessoal da Bayer. Então, também slide do material dele, o plano anatômico que nós temos do corpo, né? O que separa o lado direito e esquerdo, para ser chamado de sagital ou até um sagital oblíquo, isso não se aplica ao coração. Okay? Para a gente chamar de sagital, de coronal ou axial. Então vão receber outros nomes, beleza? Mas além de receber outros nomes, esse planejamento em cima do coração vai de acordo com a anatomia. E aí essa anatomia é o que a gente vai tentar explorar aqui e para que vocês entendam, né, que o que está sendo evidenciado aqui é justamente uma perspectiva que o que de fato esse eixo curto, digamos assim, do coração está evidenciando, tá? Então é o que a gente vai tentar explorar aí. Então, na animaçãozinha a gente tem aqui as câmaras cardíacas, como aqui estão representadas. Então, o átrio direito, o ventrículo, a pontinha aqui, né? O átrio direito, o ventrículo direito. Sangue vai sair daqui, vai para o pulmão, pelo tronco pulmonar. Então aqui é o nosso TEP, né? Então é o que a gente está acostumado a fazer um exame de TEP lá na tomografia e evidenciar o contraste passando por essa estrutura, né? Preenchendo essa estrutura. E não somente ela, né? A ramificação desse tronco pulmonar que vai para o lado direito e esquerdo, né? Para o lado direito, lado de cá e lado esquerdo, é que vai permitir o médico realmente evidenciar se tem ou não tem trombo, né? Um sangue coagulado aqui nessa região. Bom, uma vez que esse sangue foi para o pulmão, ele vai retornar agora pelas veias, beleza? Então a gente tem esses dois pontinhos aqui, ó, veias pulmonares, beleza? E aqui também, ó, veias pulmonares. As veias pulmonares trazem sangue oxigenado, né? Então a pequena circulação, que é essa circulação que nós chamamos, ela tem uma artéria, que eu chamo de tronco pulmonar, que leva sangue venoso até os pulmões, para eles serem oxigenados. E o sangue que volta do pulmão, ele é oxigenado, mas ele volta pelas veias pulmonares. E essas veias pulmonares vai trazer o sangue para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai sair para a aorta, tá? Que é essa saidinha aqui, ó. Beleza? Então,
de forma bem simples. Átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Beleza? Vem do pulmão, ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para o corpo, pela aorta. Beleza? Então, simples assim. Lado direito recebe do corpo e leva para o pulmão. Lado esquerdo recebe do pulmão e leva para o corpo. Beleza? Então, eu posso chamar de átrio VD, VD pulmão. Né? VD de ventrículo direito, VD pulmão. Pulmão átrio esquerdo, ou AE, e AE de VE, do VE sai na aorta. Beleza? Então, na animaçãozinha aqui, ó, ele vai colocar, né, o que seriam as entradas, né, desse sangue, ou seja, eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior, que traz o sangue venoso do membro da parte superior e da parte inferior. Cai no que ele chama aqui de RA, que é de átrio right, né, de right atrial, ou de átrio direito, beleza? Então, por isso que está RA. Então, é uma nomenclatura em inglês, né? E aqui o RV é do ventrículo direito, ou de right ventricle, tá? Então, ele pega e desenha aqui, ó, o que a gente tem de válvula, beleza? Então, existe uma válvula entre o átrio e o ventrículo, beleza? Então, é chamada de válvula átrio-ventricular. Show? A gente vai ter duas, ou seja, vai ter uma do lado direito e outra do lado esquerdo, tá? A que sai do lado direito vai trazer o sangue para o VD, que é o ventrículo direito. Esse sangue vai sair para o pulmão, vai sair por uma outra válvula, né? E agora é uma válvula que sai para o tronco da artéria pulmonar, beleza? E aí, dando continuidade, né, ao desenho, o sangue vai venoso para o pulmão, volta arterial pelas veias pulmonares, que é o que ele vai desenhar aqui, e cai numa cavidade chamada átrio esquerdo. Aí está aqui de left atrial, né? E vai passar por uma outra válvula, essa válvula chamada de válvula átrio-ventricular esquerda, beleza? Só que ela recebe um nome. Então, o lado esquerdo a gente tem uma válvula chamada mitral. Do lado direito é tricúspide, legal? Então, sei lá, talvez uma dica aí para a pessoa decorar. Você que joga futebol, ou que sabe de alguém que joga futebol, normalmente as pessoas batem do lado, chuta com a perna direita, né? Para mim foi um processo assim. Então eu lembro, eu chuto de direita e de direita eu chuto de 3 dedos. Então do 3 dedos lembro aqui de válvula tricúspide. Então lado direito, tricúspide. 3 dedos é o mnemônico que eu fiz aqui para eu decorar isso, né? E do lado esquerdo a gente tem a válvula mitral, ok? Mitral, por ter duas válvulas, né? Já do lado tricúspide existem 3 válvulas, tá? Depois a gente tenta mostrar uma fotografia que é uma das aulas lá do Dr. Jesus, beleza? Dando animaçãozinha aqui ainda, ele só vai sinalizar que o sangue, né, que saiu do ventrículo esquerdo foi para o tronco da artéria que foi para a aorta ascendente, né, passa por uma outra válvula. Essa válvula é chamada de válvula aórtica, tá? Ou válvula aórtica, que é a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, beleza? Então, quem faz ressonância, beleza? Quem faz ressonância, existe a possibilidade de você fazer o estudo da passagem do sangue ou do líquido por algum orifício, por alguma válvula, ok? Então é o estudo de fluxos, ok? Então é possível você fazer o estudo de qualquer um desses fluxos, tá? Claro que existe lá uma regrinha do porquê fazer aquele fluxo, para que tipo de patologia, né? Então nós, né, nesse momento aqui sabemos que dá para fazer um estudo de fluxo átrio-ventricular, um estudo de fluxo ventrículo aorta pulmonar, né, pela válvula pulmonar, um estudo do fluxo do átrio para o ventrículo, um estudo do fluxo do ventrículo esquerdo para a aorta pulmonar, beleza? Sendo que o que normalmente tem de estudo, né, é acompanhado a passagem do sangue do ventrículo direito para o tronco da artéria pulmonar, beleza? Então existe o fluxo, ou ainda o fluxo da saída do VD, que é o nome que realmente se dá para esse estudo desse fluxo. Então,
o que a gente pode ouvir. O médico cardiologista fala, eu quero um fluxo do VSVD, via de saída do ventrículo direito, ok? Ou isso aqui poderia estar escrito em inglês, tá? Então usaria, né, a nomenclatura de RV, tá? Para direcionar um estudo de fluxo para a saída do sangue que está dentro do ventrículo direito, beleza? Então, os dois principais estudos de fluxo que existem na ressonância cardíaca tá para estudar o sangue que sai do VD e o sangue que sai do VE, beleza? Do ventrículo esquerdo. Então, esse que sai do VE vai ser via de saída do ventrículo esquerdo, VSVE, beleza? Então, estudo de fluxo, saída principalmente do ventrículo, seja ele direito, seja ele do esquerdo, tá? Mas há possibilidade de fazer o estudo de fluxo atrioventricular, beleza? Porque a ressonância cardíaca, a ressonância, na verdade, tem esse método de estudar fluxo. Ou seja, se você tem um fluxo, seja ele de sangue, seja ele de qualquer outro fluido, passando por um determinado orifício, basta que você esteja no plano perpendicular à passagem do fluxo, né? Então, se a gente tem aqui, vamos pegar aqui esse desenho da aorta descendente. Se tem o sangue descendo nessa direção e você ficar perpendicular à passagem desse sangue, você consegue estabelecer, né, se você colocar aqui um fluxo estudando, cortando a imagem, né, desse vaso perpendicular a esse vaso, significa que ali você vai conseguir criar um estudo de fluxo do sangue passando pelo esse segmento da aorta, beleza? Então essa aqui era uma animaçãozinha que a gente tinha para evidenciar, para falar dessa fisiologia, né, da passagem do sangue aí pelo coração, beleza? Então ele só finaliza ali mostrando o que ele chama de ápice, né, ou de ápice, beleza? De novo, se tiver alguma dúvida aí, ou falar rápido, sei lá, alguma coisa do tipo aí, sinaliza, grita, dá um oi aí de vez em quando, alguém abre o áudio e espirra só para eu saber que está sendo transmitido aqui. Então essa daqui é só aquela imagem maior, né, que nós estávamos vendo no slide anterior, que ele corta, né, o coração sentido base para o ápice, ou seja, ele corta do ápice da base para o ápice, tá? Então como se tivesse realmente uma divisão coronal, tá? Desse coração, beleza? E aí a gente vê aqui o desenho do que é músculo cardíaco, né? O principal músculo cardíaco, que é o miocárdio, tá? Que está, que envolve, né? Que forma a cavidade do ventrículo esquerdo, beleza? E a gente tem ainda músculo cardíaco que envolve todo o coração, né? Que forma todas as 4 cavidades, mas ele é mais hipertrofiado no ventrículo esquerdo. E até tem sentido, né? Se é do coração, do lado do ventrículo esquerdo, que sai o sangue para a aorta, realmente precisa ali de uma capacidade de ejeção, né? Uma musculatura firme e forte que consiga ejetar o sangue dessa cavidade para o arco aórtico, né? E aí, de novo, a gente volta agora daquela figura para uma imagem, e aqui eu tenho uma imagem da ressonância cardíaca. O que eu fiz com essa imagem cardíaca? Eu simplesmente peguei ela do jeito que ela existe e girei ela o suficiente para colocar e ela caber aqui na nossa figura, beleza? Então, da mesma forma que a gente tinha lá a figura, eu tenho um músculo cardíaco do lado do ventrículo esquerdo, beleza? Então eu tenho a cavidade do ventrículo esquerdo, eu tenho a cavidade do átrio esquerdo, para o lado de cá eu tenho o átrio direito e tenho o ventrículo direito, beleza? Então voltando na imagem, olha lá, o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, beleza? Então essa aqui é uma imagem que lá na ressonância cardíaca a gente chama de 4 câmeras, tá? Então não é o posicionamento que essa imagem está que ela acontece real. Eu só fiz aqui uma manipulação na posição da imagem para ela caber na nossa figura, beleza? Para fazer menção do que a gente está vendo de anatomia na imagem cardíaca, tá? Voltando lá para aquele nosso raciocínio do raio-x de tórax, a gente tem aí nomenclaturas relacionadas às interfaces que existem do coração. Então a parte que nós temos como frontal do coração, nessa vista anterior que a gente tem aqui do coração,
a gente tem essa face chamada de esternocostal, ou seja, eu tenho uma região do coração que vai estar próxima ao externo, às costelas anteriores, beleza? Então eu posso chamar essa face de face esternocostal. Como eu tenho a parte do coração que vai estar em íntimo contato com o diafragma, que é a face diafragmática. E as faces laterais, que são faces pulmonares, porque ele vai estar em íntimo contato, né, com o pulmão. Quando eu falo íntimo contato, não significa dizer que o coração está em contato direto com o pulmão. Até porque a gente sabe que o coração está dentro de um invólucro chamado pericárdio, né? E esse pericárdio está dentro de uma outra camada chamada mediastino, né? Então, a gente leva em consideração aí esse íntimo contato entre aspas, né? Mas está, sim, são camadas bem finas, né? Então ele está bem próximo ali à interface do pulmão, do diafragma e do externo, né? Além de chamar de face, eu posso ainda trazer a nomenclatura de face, então eu posso de margem, desculpa. Então eu posso chamar de margem superior, né? E essa margem superior tem referência também da base do coração. Posso chamar de margem direita ou face pulmonar direita, margem esquerda ou margem pulmonar esquerda, e a margem inferior, que seria também a face diafragmática, beleza? E aí, a saída desse sangue, né, do ventrículo esquerdo para o arco aórtico vai formar essa penumbra que nós temos, né? Então ficou um pouquinho fora aqui do botão, mas dá para ter essa percepção aí do que é esse arco aórtico que nós temos, né? E a saída dos principais ramos arteriais, né, do arco aórtico. Aqui não tem, né, a projeção das primeiras artérias que saem do coração, que são as artérias coronarianas, até mesmo por conta do método, né, não ter essa capacidade de evidenciar essas artérias coronarianas aqui, mas a gente sabe que elas existem. Mas, de novo, trazer uma menção em cima de uma imagem que a gente muito conhece, que é esse raio-x de tórax PA, beleza? Então aqui né, é uma angio-ressonância, tá? Então, aquele raio-x de tórax, né, aquela anatomia frontal ou PA, a gente consegue, né, transpor ele aqui agora para o nosso coronal na ressonância cardíaca, né? Então aqui a gente tem agora uma imagem do coronal com, né, a referência lá anatômica do pulmão, do diafragma, do fígado, beleza? Aqui a gente até consegue visualizar parte, né, do miocárdio, então do ventrículo esquerdo, tá? Da saída do arco aórtico, do átrio esquerdo, né? Aqui do ventrículo direito, ou ainda da cava superior, mas a ideia aqui não é explorar essa imagem, até porque vai ter a imagem específica do plano adequado, né? Mas a partir daqui a gente já tem essa primeira noção. Então, essa primeira imagem aqui, deixa eu tentar circular ela, essa nossa primeira imagem aqui, ó, é aquela imagem que eu mostrei para vocês, que eu chamei de 4 câmeras, beleza? Então aqui é uma sigla de o CH de câmera, né, que é do inglês o câmera com CH, ou câmera Heart, né, de câmera cardíaca, beleza? E o 4 de 4. Lúcio, por que 4? Porque aqui eu tenho o ventrículo, e a gente vai explorar isso bastante para frente. Eu tenho o átrio, no caso esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. Por isso chamado de 4 câmeras. Beleza? A imagem do meio, a gente tem, deixa eu colocar aqui verde, a gente tem o que a gente chama de 2 câmeras. Beleza? 2 câmeras cardíacas. Por quê? Porque eu vejo o ventrículo esquerdo e, consequentemente, o átrio esquerdo. Beleza? E esse aqui é chamado de eixo curto. Beleza? Esse eixo curto é o que seria o nosso axial, né? Nossa referência axial. Ou seja, é eu tentar pegar um corte aqui, é eu tentar pegar um corte aqui, que seria, né, dessa primeira imagem aqui do 4 câmeras, isso é eixo longo, né? Então essa primeira imagem aqui, ó, é eixo longo. Aqui no 2 câmeras, isso aqui, ó, é eixo longo, beleza? E agora, perpendicular a esse eixo longo, tanto no 2 câmeras quanto no 4 câmeras, a gente tem a imagem do eixo curto, ok? Por isso chamado de eixo curto. Porque tanto no 4 câmeras quanto no 2 câmeras, a gente tem o eixo longo
dessas estruturas. Então, algo que eu poderia estar chamando de coronal, aqui esse 4 câmeras, algo que eu posso chamar de sagital no 2 câmeras, beleza? E que eu posso chamar de axial no eixo curto. De novo, a gente usa isso aqui só mesmo para referência. Por quê? Porque na ressonância cardíaca a nomenclatura é 4 câmeras, 2 câmeras, eixo curto, beleza? Ou ainda as vias de saída, que é o que a gente acabou de falar na anatomia, né? A via de saída do VE, a via de saída do VT, beleza? Então, para quem já faz ressonância aí, já é possível ter perguntas, né? Se tiver, fique à vontade por fazê-las. Inclusive, quem já faz ressonância aí, quiser acrescentar alguma coisa, eu não estou com a página aberta aqui, mas eu lembro que no início aí o Celso estava acompanhando, então se quiser acrescentar qualquer coisa aí, fique à vontade. Tá excelente aí, Lúcio. Continua aí, cara. Sensacional. Parabéns aí. Pela voz eu não consegui identificar, não. Eu ia chutar um aqui, mas eu não tenho certeza, não. Emerson. Opa, chefão, tudo bom? Tudo jóia. Nossa, maravilha, hein, cara? Maravilha. você tá com a voz diferente aí, deve ser o calor que você passou esses dias aí, né? Você tá doido, calor demais. 39 graus na sombra, 6 da manhã. Ô, louco. Aqui, ó, a gente tem aquelas mesmas imagens, tá? Então, aquelas mesmas imagens agora representando uma determinada anatomia. Que a anatomia é essa daqui, ventrículo esquerdo, tá? Então, eu tenho aqui pintado de verde a projeção do que seria o miocárdio na ressonância cardíaca, tanto no 4 câmeras, para eu ver o ventrículo esquerdo, quanto no 2 câmeras, quanto no eixo curto, beleza? O que eu chamo a atenção para vocês aqui agora? Vocês percebem que a espessura do ventrículo esquerdo, principalmente aqui nesse septo interventricular, ou seja, é um septo que divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, beleza? Por isso que é chamado de septo interventricular. Se esse septo aqui em cima, que não está pintado, nós podemos chamar ele de septo interatrial, porque divide o septo direito do esquerdo, né? O átrio direito do átrio esquerdo. Agora, a intenção aqui é chamar a atenção para vocês que o miocárdio, ele na direção do ápex, né, do ápice cardíaco aqui, ó, ele vai afilar, ele vai ficar cada vez mais fino, tá? Isso vai acontecer do outro lado também. Ele vai estar espesso, 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 ele vai começar a ficar fino, 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 beleza? E vai ter um ponto em comum que ele vai ficar fino e igual de um lado e do outro, e se a gente fizer um caminho, né, uma direção, digamos assim, e eu for nessa direção aqui, ó, vai chegar um momento em que ele vai ficar fino o suficiente que ele vai começar a crescer de novo, que ele vai ficar espesso de novo. Então, esse é o ponto exato do meu ápex, do meu ápice cardíaco do lado esquerdo. Tá? Então, espesso, 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 ele vai ficar fino, 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 até onde ele fica mais fino. E ele vai começar a ficar espesso de novo. Ali é o momento de eu falar, aqui está o ápice cardíaco, o ápice, na verdade, do ventrículo esquerdo. Beleza? Então, essa é uma charada, né, que eu venho tentando matutar aí, o Celso compartilha, eu acho, da mesma ideia, de eu tentar, né, conversar até mesmo com o médico radiologista, de tentar ser específico o suficiente de falar, pessoal, todo mundo vai ter a capacidade de identificar o que é o ápice. Não vai ficar mais aquela história de não, vai ser possível identificar o ápice em qualquer exame cardíaco. Claro, vai ter algumas anatomias que eu ainda não lidei, né, e pode gerar essa dificuldade maior. Mas a gente vai atrás desses exames, tá? Então aqui eu tenho 2 câmeras, segue a mesma ideia. A projeção aqui do miocárdio, que vai ficar espesso, 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 vai começar a ficar fino, 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 fino. E onde ele ficar fino e começar a ficar espesso de novo, né, seguindo aquela direção, significa que ali eu tenho o ápice cardíaco, beleza? E aqui no eixo curto, a gente tem a projeção aí mostrando o que é esse miocárdio, beleza? Então, já aproveitando o gancho aqui do miocárdio, o médico radiologista vai lançar a mão dessa imagem para estudar de fato a visualização desse miocárdio. Então, quando faltar sangue para esse miocárdio, que vai ser um estudo de realce tardio, ele vai querer enxergar esse miocárdio aqui de maneira a entender onde tem ou onde não tem contraste, né? À medida que o contraste já foi infundido e tem toda uma fisiologia
que esse contraste vai chegar e vai permanecer por um determinado tempo nesse músculo cardíaco, tá? Agora aqui eu pintei o interior do ventrículo esquerdo. Então eu não estou tentando mostrar para vocês o músculo cardíaco, e sim eu estou mostrando para vocês o que é o VE, o que é o ventrículo esquerdo, a cavidade, beleza? Por quê? Porque o médico radiologista vai lançar a mão dessas imagens para ele poder calcular o volume interno, né? Então ele consegue fazer um cálculo de volume interno nos dois momentos, né? Entre sístole e diástole do coração, ou seja, quando o coração está contraído, sístole, quando o coração está relaxado, está cheio de contraste, diástole, e fazer a diferença para calcular, né, a fração de ejeção, o quanto o coração consegue injetar de contraste, de sangue para fora do coração, beleza? Então, aqui a gente tem a anatomia, né, radiográfica, digamos assim, do que é o ventrículo esquerdo, beleza? Agora eu tenho tanto aquela marcação anterior do que é o miocárdio, né, da porção do ventrículo esquerdo, quanto o interior do ventrículo esquerdo, né? E agora a gente pintou aqui de laranja o átrio esquerdo, beleza? Ou seja, para eu ver o átrio esquerdo no eixo curto, eu preciso passar essas imagens, eu preciso movimentar essas imagens, beleza? Então deixa eu só tentar abrir aqui rapidinho, se ele abrir rapidinho a gente consegue puxar um e mostrar isso na prática. Então aqui eu tenho eu tenho aqui, né, um axial do tórax, beleza? Desse axial do tórax foi feito em 2 câmeras, depois vai ser feito um 4 câmeras, que vai ser essa imagem, e a partir desse 4 câmeras e desse 2 câmeras é que vai ser possível fazer um eixo curto, que vai ser essa imagem que eu vou colocar aqui agora para vocês. Aqui, ó, o eixo curto. Bom, nesse eixo curto, o que eu quero evidenciar para vocês? Deixa eu diminuir aqui. Trazer isso para cá, e isso aqui eu cresço. Toda vez que eu estou mexendo aqui, eu lembro da frase do Faustão: quem sabe faz ao vivo. Bom, e aqui agora eu coloquei as linhas, olha lá. A imagem que está projetada aqui é a imagem da linha verde, beleza? Então eu vou passar ela ali, ó, e vocês vão ver que ela vai movimentar. Olha lá, movimentou, vai movimentar de novo, vai movimentar, e aí vocês vão acompanhando, né, que ela está descendo no sentido átrio para o ventrículo. E aí a gente começa a enxergar cada vez mais o miocárdio do ventrículo esquerdo, né? Então, a gente continua passando, ó, a gente consegue visualizar. Então, o que eu estava mostrando para vocês? Eu estava mostrando para vocês esse eixo curto com essa imagem, com esse tipo de projeção aqui, ó. Beleza? Ou seja, era uma imagem isolada, algo ali no meio caminho, né? Entre a região da válvula, né? Para o ápice do coração. Beleza? Mas, como eu havia comentado, se eu quiser ver o átrio direito, eu preciso voltar as imagens. Então eu estou agora caminhando para trás. Ou seja, na direção da base do coração. Beleza? Então na direção da base do coração lá, ó. Então eu vou voltar as imagens para eu conseguir enxergar o átrio. Olha lá, ó. Beleza? Então aqui eu já tenho um átrio. Eu não tenho mais o ventrículo esquerdo. Eu tenho um átrio. Se a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai começar a mostrar agora, ó lá. Então aqui eu tenho ainda ventrículo. E aí dá até para perceber aqui, ó, que essa parte hipo, né, de hipossinal aqui, ó, é justamente a válvula, tá? A válvula cardíaca. E à medida que eu volto a imagem, ó lá, que o corte subiu, aí eu já vou começar a visualizar aqui o átrio, beleza? Então o que eu estou vendo aqui já é átrio, tá? Então se eu quiser ver o átrio no eixo curto, eu preciso ter esses cortes na base do coração, beleza? E a imagem do eixo curto, ela tem que ir até o ápice do coração, beleza? Isso para a nossa realidade, tá? Conversando com outras pessoas, não são todos os médicos que laudam o exame de coração
que concorda com a ideia de que no eixo curto você tem que ir até o ápice, tá? Há quem vai dizer que não precisa chegar até lá, beleza? Então aqui o cine, né, tem essa movimentação e tal, mas é só para a gente chegar lá na imagem do ápice aí. Muito bom isso aí, Lúcio, essa observação que você fez aí. Desculpa te interromper aí, Claro, mestre. mas aqui a gente tem uma médica que ela gosta de fazer uma varredura, exatamente do jeito que você falou aí, daí até o ápice. Show. E já tem um outro médico que ele gosta só de 4 cortes. Aí. Massa, Então, legal. Aí tem outro médico que gosta de 6 cortes. Ô, louco. Então a gente precisa saber qual médico vai laudar para ver qual jeito de fazer. Entendi. Massa. Mas tem essas possibilidades aí. Parabéns aí, cara. Show, mestre. Obrigado aí, viu? Bom, então voltando para o nosso slide aqui, né? A ideia era mostrar para vocês o átrio esquerdo, né, na imagem do eixo curto aqui. Beleza? Que a gente precisa passar essa imagem aí. Agora, a gente pintou já muito mais coisas, né? Então, vamos lá para o azul. O azul está mostrando para a gente aqui, ó, lembra lá do septo interventricular? Ou seja, o azul eu tenho o ventrículo direito, beleza? E amarelo eu vou ter o átrio direito, beleza? Se a gente for para a imagem do duas câmeras, eu não consigo visualizar essa imagem do ventrículo direito e do átrio direito. Por quê? Porque o nosso corte, que está aqui projetado de duas câmeras, é um corte que ele está passando aqui, ó, ao centro do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Beleza? Então, esse tipo de imagem que eu acabei de fazer para vocês aqui é o que eu prometi que eu não iria fazer. Então, deixa eu corrigir aqui. Vamos voltar aqui para a imagem cardíaca para vocês conseguirem entender aquilo lá. Então, eu quero mostrar a referência para vocês do eixo curto, tá? Então, deixa eu puxar aqui um eixo curto. Do eixo curto aqui. Do duas câmeras aqui como principal. E do 4 câmeras que já está aqui embaixo. Então, beleza. Deixa eu puxar o localizador do eixo curto, que é mais fácil. Localizador, duas câmeras. Aqui. Não, mas vai ficar no... Passar ele aqui logo. Tá bom. Então aqui, essa imagem, que é o do duas câmeras, a projeção desse corte, ele está aqui, ó, em cima do 4 câmeras, tá vendo? E esse planejamento é o que a gente vai começar agora, beleza? Então, eu não consigo no duas câmeras visualizar as câmeras direitas. Por quê? Porque o centro da minha imagem está no ventrículo esquerdo. Então, para a gente ter essa mesma imagem de duas câmeras, das câmeras direitas, nós precisaríamos de ter um corte passando lá em cima do VD, lá do ventrículo direito. E a gente não tem esse corte, é um sagital do VE e do átrio esquerdo. Beleza? Bom, então aqui, o que a gente vai começar a falar, né? A gente vai começar a falar de como obter esse corte. Então, por enquanto, eu estou falando da anatomia dele, beleza? Então, a gente vai chegar no momento de falar de como faz esse corte, beleza? De como faz esse corte, de como faz esse corte. Mas a intenção, de novo, é falar da anatomia, beleza? Mas a gente chega lá. Então, aqui eu não consigo ver o átrio direito e o ventrículo direito, no duas câmeras. No eixo curto, eu consigo ver o átrio direito só se eu passar os cortes igual eu passei lá para ver o átrio esquerdo. Lembra que a gente passou os cortes para subir os cortes aqui para cima? Já que essa projeção aqui do eixo curto é um corte, né, que tem mais ou menos essa projeção, mais ou menos essa projeção. Então, para eu ver o átrio, né, direito, a gente está falando aqui, ó, do átrio direito, nessa imagem aqui do eixo curto, a gente precisa subir os cortes, beleza? Para conseguir identificá-lo, tá? Então, deixa eu apagar aqui, apagar todas as mídias do slide. Pronto. E o que a gente pintou aqui foi a aorta,
beleza? Então aqui eu tenho um segmento da aorta, aqui eu tenho outro segmento da aorta, beleza? Então essa imagem aqui é o segmento descendente da aorta. Já esse aqui já é do arco aórtico, beleza? Não é nem ascendente, é do arco, tá? E aqui está a famosa imagem aí que eu fiquei batendo cabeça até eu falar, rapaz, eu vou conseguir fazer uma imagem dessa, tá? De apontar de fato para vocês o que é o ápice cardíaco, no caso o ápice, né, ou o ápex do ventrículo esquerdo, beleza? Então, acho eu, né, que aquela ideia de falar aqui que o músculo cardíaco vai ficar cada vez mais fino até ele ficar fino dos dois lados, digamos assim, e começar a crescer de novo, acho que é a melhor das referências que eu encontrei visualmente até agora. Tá? Se alguém tiver alguma outra dica aí. Então, muito se fala na ponta do coração, beleza, desde que a gente consiga agora falar sobre isso e as pessoas conseguirem executar, beleza? Então, o que eu preciso desse ponto anatômico? Para fazer o planejamento. Então, o planejamento do 4 câmeras é em cima do 2 câmeras, né? E também do eixo curto. Então, eu preciso ter uma referência, e agora sim eu vou passar a linha aqui, ó. Eu preciso ter uma referência que essa linha passe aqui. Aqui aonde, Lúcio? No ápice. E onde é o ápice? É quando o músculo cardíaco vai afinando, 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 fica fino o suficiente para começar a ficar espesso de novo. E vai para o outro lado, para outra parede, né? Então aqui a gente pode chamar de parede inferior ou diafragmática, né? E aqui externocostal, beleza? Aqui na frente aqui, ó. Então a parede do miocárdio que está externocostal e que vai passar para o lado diafragmático, a partir do momento que ele ficou fino e começou a ficar espesso de novo, ali eu tenho um ápice. Aqui eu tenho a parte do miocárdio que é do septo interventricular e tenho a parte do septo que está na face pulmonar. E esse lado aqui qual é? Lado esquerdo, beleza? Esse aqui é o lado direito. Então eu posso chamar de face pulmonar esquerda, beleza? Então, de novo, a musculatura aqui no 4 câmeras. A musculatura aqui no 4 câmeras. Quando ela ficar espessa e for afinando, né, desse septo interventricular para o ápice vai ser quando ficar fino e começar a ficar espesso de novo, só que agora na outra direção, na face pulmonar esquerda. Beleza? Então isso é ápice do ventrículo esquerdo, tá? A gente precisa dessa informação. Beleza? Aqui a gente tem agora no eixo curto, né, um ápice, tá? Um ápice. E aí até peço ajuda aí aos universitários se tem alguma outra nomenclatura anatômica mais adequada, né? Mas o que eu já ouvi foi de que isso aqui é o biquinho do VD, né? Ou a esquina do VD, ou a ponta do VD. E a nomenclatura, já que a gente está falando de ápice aqui do ventrículo esquerdo, no eixo curto, nessa imagem do VD, a gente vai ter também um ápice, ou seja, uma borda. Essa borda que nós estamos vendo aqui para baixo, ó, é a borda, fica fácil de identificar, né? É a borda diafragmática, ok? Então, entre o fígado, né, a porção hepática aqui, e o coração é a porção diafragmática. Já essa porção aqui, ela está externocostal, beleza? Então aqui, ó, no 4 câmeras, aqui no 4 câmeras, a gente consegue ver que essa face aqui, ele vai estar externocostal, aqui, ó, vai estar em íntimo contato com o externo e com o costal, beleza? Então vai ser essa diferença entre essa face externocostal e a face diafragmática do ventrículo direito, beleza? Então, essa porção entre o diafragma e entre o externocostal vai formar essa esquina, ou vai formar um ápice. O ápice do ventrículo direito no eixo curto, beleza? Então, essa aqui é uma referência anatômica também extremamente importante. Por quê? Porque ela vai trazer para a gente um ponto anatômico, beleza? Em que a linha vai ter que vir nessa direção, beleza? Um outro posicionamento é o centro do ventrículo esquerdo,
Beleza? Por isso que eu fiz questão aqui de deixar esse círculo e o ponto de onde de fato parte o que seria o raio, né? Desse centro, desse círculo, né? Então, Ô, Lúcio, oi, pode falar. para fazer 4 câmeras, a partir desse eixo curto aí, você costuma seguir a rotina. O que você gosta de seguir mais? Tem que passar pelo ápice ali, né, da esquina, aí você segue passando perpendicular no septo interventricular ou segue mais essa referência de raio aí que você falou agora há pouco? De raio, mestre, eu tô batendo cabeça com um determinado médico radiologista aqui em Brasília e a orientação é eu sair do centro do ventrículo esquerdo para a esquina do VD. Aqui é porque eu não tenho Cara, até um médico, ele não aceita isso, cara. Ele fala para mim pegar o médio, a parte central aí mais ou menos e passar perpendicular. Aí ele fala, olha, inclina um pouquinho, faz uma média. Então você segue essa questão do raio. Eu tenho feito isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui em outra cor. Cadê? Esse amarelo fica bom lá. Deixa eu dar um zoomzão aqui grande, que aí vai dar pra ver eu mexendo na linha. Aqui, ó. Então, a ideia que eu discuti com o radiologista foi isso. Então, visualizar o centro do ventrículo esquerdo e direcionar a linha para o ápice, né? Ou para a esquina, e sim, qual é o nome que vai dar para essa estrutura aqui, mas que identifique essa esquina, essa virada mesmo de chave. Esse ponto em que ele deixa de ser parte diafragmática para ser parte externo-costal. Tá? Outras variações que eu já ouvi falar é levar em consideração essa papila. Tá? Então há quem goste de usar a referência da papila, pelo menos da parte média dela ou inferior. Tá? E aí, claro, vai ter a variação anatômica de papila para papila ou ainda da posição do corte do eixo curto que você tiver. Então, se você me permite aqui, ó, eu vou lá pro Horus, pro exame. Cadê, meu Deus? E aqui. Eu vou aqui pro Horus, aí eu tiro. Aqui, ó, aí eu deixo só o eixo curto e vou colocar o 4 câmeras, né? Olha lá, ó. Quando eu pego esse 4 câmeras, ele foi planejado assim, tá? Eu nem entro no mérito se o cara fez certo ou errado, não. Eu tô só passando as imagens para a gente poder usar de referência, né? É notório perceber que a imagem tem uma inclinação, né? Como se ele tivesse, se a Silvia tivesse aqui, ela ia falar, né? A mama tá rodada, né? Como se tivesse nessa direção aqui, ó. Tivesse rotacionado, né? Peraí. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Então, em cima da imagem que a gente tem aqui agora, eu pego e faço a menção do seguinte. Se fosse para eu desenhar aqui o planejamento, eu colocaria ele partindo do meu ápice aqui, ó, pro meu centro, tá? Então seria um planejamento assim. Aí agora é só eu esticar a linha. Isso foi outro corte. Olha lá, eu esticar a linha. Lúcio, mas e aí? E os outros cortes? Não, a gente pode passar aqui, ó. Aqui, ó, eu vi a papila, tá vendo? Aí eu vou voltar naquele corte lá, eu vou copiar aquela mesma linha e colo ela ali em cima, só pra gente ver se faz referência anatômica, ó lá. Copio. Ó lá. E colo. Beleza? Então, o cuidado... Lúcio, Pode falar. eu tô te falando, na minha rotina lá, ele não aceita isso aí, cara. Você podia até inclinar para mim aí, só para me te mostrar. Pode? Pega no cantinho lá,
rotina lá e coloca perpendicular ao septo interventricular. Dá uma inclinada nela. Isso, mais, inclina em cima. Aí, ele aceita isso aí, cara. Saquei. Aí a gente fica naquela coisa de médico dependente de gosto. Né? Pelo menos lá ele prefere ir. Não, Ele saquei. se eu pedir, isso é bem demais. Você fica, igual um colega falou, você tem que saber quem vai laudar para fazer no gosto. Aham. Não, o que eu acredito que é muito importante é a gente conseguir explorar o que o radiologista gosta de ver a imagem de um 4 câmeras angulado pelo septo ventricular do que angulado lá pelo ápice do VD, entendeu? Qual é a diferença, doutor, que você identifica nisso, entendeu? Porque é nesses detalhes que eu estou tentando ir atrás. São atrás desses pequenas nuances que eu estou tentando explorar para justamente a gente conseguir ter esse tipo de conversa e tentar mastigar o máximo possível para as pessoas. Pessoal, ó, dá para planejar dessa forma, e é igual você está falando agora. Dá para planejar se baseando aqui pelo septo interventricular, para estar perpendicular a ele. Legal? Então, te agradeço aí demais aí a participação aí, mestre. Deixa eu só reduzir aqui, tirar essa linha. Então, a vivência nossa aqui, né, com o médico radiologista que está laudando os exames aqui de Brasília, tem passado essa orientação para a gente do que a gente vai buscar de orientação para fazer um 4 câmeras na imagem desse eixo curto, beleza? De novo, aqui a abordagem não é o planejamento, é a anatomia, tá? E falando de anatomia, vem aí o que é o plano valvar. Então, lembra que a gente falou de válvula, né, atrioventricular esquerda e válvula atrioventricular direita? Então, o direito é tricúspide, então o esquerdo é mitral. Então, aqui eu estou desenhando, né, rosa, o plano da válvula mitral, tá? Deixa eu só encostar a porta aqui rapidinho. E aí esse plano da válvula mitral, ele é tão importante quanto a identificação do ápice. Por quê? Porque a orientação, de novo, segundo o médico radiologista, para a gente fazer o corte, né, que vai ser o corte de projeção para 2 câmeras em cima aqui da imagem do 4 câmeras, né? Desconsidera aqui minha linha torta, né? Ela tem que partir do meio, né, da metade desse plano valvar. Ou seja, eu identifico onde começa a válvula, né, na parte do septo interventricular e vou até a outra margem dessa válvula, tá? Quando eu falo em válvula, aí eu vou pedir aqui a licença de vocês para eu puxar outra imagem aqui, que foi da aula lá também do Jesus. Que é a imagem que ele traz da válvula, esse corte aqui, ó. Que massa isso daqui. Então aqui ele projeta um corte, ok? Como se tivesse aqui o 4 câmeras, e esse corte ele vai passar pelas 4 válvulas, ok? Ou seja, pela válvula atrioventricular direita, beleza? Pela válvula atrioventricular esquerda, pela saída do ventrículo esquerdo para a aorta e a saída do ventrículo direito para o tronco da pulmonar, beleza? Como está colorido, a gente consegue identificar. Então essa mais embaixo é a saída do VD para o tronco da pulmonar, beleza? Esse que está mais ao centro é a saída do VE para a aorta, beleza? Então a válvula aórtica. E, como nós falamos, né? O lado direito, parte de 3 dedos, é tricúspide. Olha lá, ó, a válvula, né? 3 septos aqui, né?
Então essa aqui é a tricúspide, é a passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito, e o outro que são duas, né, que seria bicúspide ou chamada de mitral, é a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Deixa eu só conferir. Então aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês é essa animaçãozinha aqui, tá vendo? Então quando existe, né, uma abertura da válvula, né, das válvulas que saem o coração, que sai o sangue, né, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, ou seja, quando o sangue ele está aqui no VD, no ventrículo direito, e aqui no VE, no ventrículo esquerdo, ele tende a sair para cá e sair para cá. Opa, e sair para cá. Beleza? Então, são os sangues que vão sair nessa direção aqui, ó. Na aorta, ou seja, está vindo o sangue do VE, beleza? E o sangue que vem do VD, que vai passar aqui para o tronco da pulmonar. Beleza? Quando isso acontece, é a sístole, o coração vai contrair. Então a musculatura vai contrair, vai vir aqui para dentro, ó. Beleza? E vai expulsar o sangue que está aqui dentro, beleza? Tanto do VD quanto do VE. Então o sangue vai jorrar. E, consequentemente, essa válvula tricúspide e essa válvula mitral, que é aqui, ó, a tricúspide e a mitral, elas têm que se fechar. Porque senão, na hora de contrair, o sangue vai acabar saindo por aqui e saindo por aqui, né? Então não pode. O sangue tem que sair na direção adequada, beleza? Então, a animaçãozinha, né, que vocês viram aí, eu copiar e colar a imagem, era justamente para evidenciar isso. Enquanto nós temos, né, a válvula mitral e bicúspide, né, e mitral e tricúspide fechando, nós temos a saída do VSVE, né, e a saída do VSVD, né, a saída do ventrículo direito e a saída do VE, do ventrículo esquerdo, elas se abrem. Beleza? Então a animaçãozinha era essa daqui, ó. Abre tricúspide mitral, abre a saída do ventrículo direito e a saída do ventrículo esquerdo, beleza? Então tem essa jogada aí. Enquanto a passagem, né, do sangue do átrio ventrículo se abre, né, tem que fechar a saída do ventrículo direito e a saída do ventrículo esquerdo. E vice-versa. Quando abre a saída do ventrículo esquerdo e a saída do ventrículo direito, tem que fechar, né, a passagem entre o átrio. Beleza? Então é uma jogadinha que a gente tem que pensar nessa sequência, né? Então enquanto vai fechar aqui, né, no tricúspide e aqui na mitral, tá aberto a saída do ventrículo esquerdo e direito, tá? E quando acontece a diástole, né, que aí o coração está se enchendo, né, os ventrículos estão se enchendo, aí o que vai acontecer? Vão estar fechadas as saídas do tronco da pulmonar e fechadas a saída da aorta, e vão estar abertas a passagem do sangue do átrio, tá, para o ventrículo. Beleza? Então essa é uma animaçãozinha que depois vai estar pronta aí nos nossos slides. E de novo, né, dando a devida atenção para quem de fato fez essa animaçãozinha aí. Eu só assisti a aula do cara. Beleza? Então, eu falei de válvula só mesmo para chamar a atenção de vocês de que válvula é essa que a gente está mostrando aqui, ó. Válvula átrio-ventricular esquerdo. Então essa linha rosa, ela é muito, 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 muito importante para a gente. Muito importante. E eu tenho que identificar ela tanto no 4 câmeras quanto no 2 câmeras. Beleza? Por quê? Porque a linha que vai determinar esse corte, que é o 2 câmeras, e esse corte, que é o 4 câmeras, depende da identificação dessa posição dessa linha. Beleza? Então, o plano valvar está nessa imagem que nós estamos vendo aqui, rosa. Beleza? Então, se a gente voltar para aquela imagem aqui, ó, a imagem rosa que eu estou vendo é o tricúspide ou é o mitral? Lado esquerdo é mitral. Beleza? Então, essa imagem que a gente está vendo é essa imagem aqui, ó. Tá? É como se a linha rosa, a linha rosa estivesse estando passando aqui, ó. Cadê? Roxo, aqui, ó. Essa aqui é a nossa linha rosa, beleza? É a passagem dessa válvula aqui, tá? Então, eu tenho aqui essa linha rosa, beleza?
é roxa, mas é rosa. Tá? Então é como se eu estivesse identificando a ponta de uma válvula e a ponta da outra, ou seja, eu estou vindo de um lado para o outro, beleza? Para tentar desenhar essa linha. Eu estou tentando ver a borda de onde começa de um lado e onde começa do outro lado, beleza? É isso que a gente vai tentar fazer visualmente na imagem, para que a gente consiga estabelecer esse plano dessa válvula. Então, o plano valvar é justamente isso que a gente está vendo aqui, ó, plano valvar. É justamente esse desenho, essa projeção aqui desse plano valvar que está representando essa imagem, tá? E quando eu tenho a imagem da ressonância, no caso aqui do 4 câmeras, que já está feito, mas é um localizador que vai permitir a gente fazer o planejamento adequado, é justamente para a gente conseguir ter a visualização dessa anatomia. Então eu tenho que fazer visualmente essa linha rosa quando eu for planejar um exame no coração, né? Eu tenho que visualmente planejar essa linha rosa quando eu for estabelecer o planejamento na imagem do 2 câmeras aqui na ressonância, beleza? Então essas imagens que eu acabei projetando aqui é justamente para ajudá-los a identificar o plano da válvula. Então quando a gente vai para uma aula com radiologista, o cara vai falar, não tem o plano da válvula? Então você vai pegar essa linha e vai passar uma linha no meio. No meio da onde? No meio do plano valvar. Ou seja, a linha vermelha aqui, ó, nesse 2 câmeras, está projetando-se em cima da metade do caminho, certo? Então metade do caminho desse plano valvar. A mesma coisa aqui no 4 câmeras. Eu projetei uma linha vermelha a metade do caminho do plano valvar, beleza? Então, qualquer corte que você faça paralelo, vou até mudar de cor aqui, ó, vou colocar amarelo, paralelo à linha rosa, isso é paralelo à válvula, beleza? Agora, se você fizer qualquer corte que esteja paralelo a essa linha vermelha aqui, ó, que está passando, né, perpendicular ao plano da válvula, eu vou chamar de perpendicular da válvula. Mas ele é paralelo ao eixo longo do ventrículo esquerdo, tá? E qual é o nosso objetivo? É traçar uma linha, né, que eu não vou conseguir fazer aqui agora, mas eu vou tentar. Aqui, ó. Opa. Deixa eu usar o recurso Deixa eu usar o recurso do PowerPoint que eu faço a linha certinha, né? Para não cometer a gafe aqui, ó. Então, ó, vou fazer aqui a linha. Cadê a linha? Ó, vou fazer a linha. Deixa eu pegar a linha e deixar ela amarela e mais espessa. Pronto. E aqui agora eu consigo traçar a linha, ó lá, ó. Então, se eu quero passar a linha no metade do plano valvar até o ápice cardíaco, ó lá, é esse o meu planejamento. Ah, Lúcio, então quer dizer que o que você fez aqui agora é um planejamento em cima do 4 câmeras, correto? Que imagem que eu vou ter se eu planejar desse jeito? O 2 câmeras. Tá? Então essa imagem do 2 câmeras é fruto desse planejamento, na imagem do 4 câmeras. Ah, mas o que eu vou fazer no eixo curto? Calma, eu estou só tentando aqui passar a anatomia para a gente achar o que eu preciso ver de anatomia no 4 câmeras, beleza? Então, anatomia ápice, anatomia plano valvar e metade desse plano valvar, beleza? A mesma coisa no 2 câmeras, né? Então, 2 câmeras, qualquer linha que tiver aqui, ó, paralela à linha rosa, significa que é paralelo à válvula ou paralelo ao plano valvar, beleza? Então, ó, como a gente já viu lá, isso aqui é um corte que vai representar o que pra gente? Vai representar um eixo curto. Então é próximo a isso, né? Depois a gente vai perceber que vai ter outras coisas que vão levar em consideração para a gente achar esse planejamento aqui. Mas aqui eu vou buscar o ápice do coração, né? Na verdade do ventrículo esquerdo, e também vou procurar o que é a projeção do meio caminho do plano valvar, beleza? Então tá ali, ó, a meio caminho do plano valvar. Deixa eu baixar só um cadinho a mais, beleza. Pronto.
Esse aqui é a minha linha que vai ser ela, a referência para criar uma imagem do 4 câmeras, beleza? Então, eu já comecei mostrando as 3 imagens para falar de anatomia, né? Mas se a gente começasse a falar de plano anatômico, eu ia primeiro mostrar aquele coronal do tórax, para depois mostrar um axial do tórax. No axial do tórax a gente teria algo parecido com esse axial aqui, né, com esse 4 câmeras, iria projetar uma imagem, né, se baseando pelo que a gente acabou de falar, de tentar achar o ápice aqui, ó, beleza? E o plano valvar, né, metade do caminho do plano valvar, para obter esse 2 câmeras, para depois fazer o planejamento para o que seriam 4 câmeras. Depois que sai o 4 câmeras e eu já tenho o eixo, o 2 câmeras aqui, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um planejamento buscando o eixo curto, que vai ser esse corte mais, mais esse corte aqui, ó. E aí entra a discussão. O médico vai falar que tem que ser perpendicular ao septo interventricular. Ou seja, vai ter que estar perpendicular a essa linha aqui, ó. E aí eu vou colocar a linha de outra cor para vocês identificarem ela. Cadê? Forma. Aqui, ó, verde. Beleza? Então essa linha verde aqui é a linha do septo interventricular. Beleza? Então há quem diga que ele tem que vir reto ou angulado, mas enfim, é uma possibilidade. Há quem vai falar que o plano correto é seguir o plano valvar, e aí é a mesma coisa. Há quem vai falar o seguinte, não, como você angulou para fazer o eixo longo do ventrículo? Não foi do ápice para o centro do plano valvar? Então você vai seguir o eixo perpendicular dele, beleza? E quando a gente fala perpendicular, é perpendicular de fato. Beleza? É tentar imaginar uma cruz aqui. E quando você tem muitas linhas, você acaba se perdendo em relação a isso. Então, minha sugestão, estiver planejando e está em dúvida, copia e cola um corte igual eu estou fazendo aqui. Ó. Coloca um corte a mais só para você usar de referência para saber se realmente está perpendicular na sua percepção. Beleza? Então, é uma sugestão aí. Tá? E a orientação que a gente tem seguido aqui é fazer com que o meu eixo curto ele seja perpendicular ao planejamento que nós criamos aqui desse eixo longo, se baseando pelo metade do plano valvar até o ápice do coração. Isso tanto no 4 câmeras quanto no 2 câmeras, tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, mais uma linha do ápice pro momento central ali do plano valvar, eu tenho essa linha. Ou seja, essa minha linha aqui, ó, eu tenho que angular ela mais, para deixar ela perpendicular. Então beleza, eu vou usar essa linha como referência agora. Olha lá, vou deixar só as linhas de referência do eixo curto. Beleza? E aí, como nós conversamos, né? Vai ter médico que vai pedir para fazer esse planejamento cobrindo todo o ápice. Beleza? E aí, uma recomendação é passar desse plano valvar. E a gente, né, discute isso mais para frente, mas é uma sugestão para você conseguir ver um pouco do átrio, porque isso vai te ajudar lá na frente, para não correr o risco de deixar antes, porque aí você não vai conseguir ver a via de saída, tá, do VE. Então, né, para a gente fazer o via de saída, a gente vai precisar do eixo curto mostrando, né, uma projeção aqui já na direção do átrio esquerdo. Tá? E da mesma forma aqui eu posso só copiar esses cortes que a gente fez e deixar cobrindo ele do ápice e passando do plano valvar. Beleza? Então esse aqui seria o nosso planejamento aí do eixo curto, tá? Se baseando pelos esses pontos anatômicos. Beleza? Deixa eu tirar esse corte, esse e esse. Rapaz, tem 57 slides ainda, a gente vai ter que deixar essa aula para depois, hein? Vamos lá, aqui é um outro vídeo, beleza? O que esse vídeo quer mostrar? Esse vídeo quer mostrar a anatomia, beleza? Então aqui é a veia cava superior. Então é um corte que a gente tem na ressonância cardíaca realmente, que é o corte
do tórax, que a gente chama, né, de um axial do tórax, mas que na verdade esse axial ele vai ser planejado em cima da área cardíaca, em cima do coração, beleza? É algo muito parecido com o que a gente faz lá na angiotensina coronariana, de um score de cálcio. No score de cálcio também é um planejamento axial em cima do coração, praticamente, né? A gente usa a referência da carina para começar aqui em cima, ou seja, esse primeiro corte pode ser em cima da carina, e o último corte aqui embaixo vai ser cobrindo toda a área cardíaca, beleza? Então vamos passar o vídeo. A seta está evidenciando ali para a gente a passagem do coração, a chegada do coração, a chegada do sangue ao coração. Estou emocionado aqui. Então a chegada do sangue ao coração. Então lá em cima o sangue chega pela cava superior, beleza? Então cava superior aqui em cima. Então cava superior, vou tocar a pontinha dela aqui. E a gente vai começar a ver agora a cava inferior, né? Aqui é átrio e a gente começa a ver a cava inferior, beleza? Então o contraste vem de baixo pela cava inferior e de cima pela cava superior. E ele vai desembocar, né, entregar esse sangue aonde? No átrio. Aqui, ó, a gente vai ver o átrio, olha lá. A gente vai ver o átrio direito, beleza? Então, o contraste, essa imagem, ó, essa imagem aqui é linda, ó, que legal. É a passagem aqui, ó, da válvula, né, direita. A gente tem o quê? Opa, tô na imagem errada, peraí. Aqui, ó, essa aqui é a passagem. Ó. Então eu tenho o átrio direito e a passagem para o ventrículo direito, beleza? Então do lado direito a gente tem a válvula tricúspide, beleza? Então essa aqui é a passagem do sangue venoso que chegou da cava superior e da cava inferior e que está chegando ao coração, beleza? Então aqui é a primeira chegada do sangue ao coração. Aí a gente vai para a próxima imagem. A próxima imagem, em cima dessa, na verdade, a mesma imagem, só que mostrando agora esse sangue já estando no átrio, né? E vai passar para onde? Para o ventrículo direito, beleza? Então vamos para o próximo. E aqui agora eu vou evidenciar o que é esse ventrículo direito. Olha lá, vai ficar vermelhinho. Toda a área do ventrículo direito. E de onde vai para esse ventrículo direito? Né? Vai sair para o tronco da pulmonar. E a gente vai conseguir ver o tronco da pulmonar, né? Ó, a pulmonar aqui, ó. Ó que legal. Então, ó, aqui é o tronco da pulmonar. Então, o contraste que chegou da cava superior e da cava inferior foi para o átrio, do átrio foi para o ventrículo, e do ventrículo, esse sangue está saindo. Aqui, ó, é tudo vermelhinho aqui, é ventrículo. Ventrículo o quê? Direito, né? Então, ele veio pela válvula atrioventricular, mas ele vai sair pelo tronco da aorta, né? Então aqui a gente vai ter outra válvula, olha lá. Ó. Então aqui é a via de saída do ventrículo direito, beleza? Via de saída do ventrículo direito. Uma coisa bacana de ser falada, você consegue achar esse plano, né, para o estudo do fluxo da via de saída do ventrículo direito a partir dessa imagem. Então há serviços que usam essa própria imagem para você conseguir buscar um corte aqui, ó, perpendicular a ele, né? Opa, ficou totalmente torto, peraí. Tá? Você consegue, tem serviços que usa, né, dessa imagem axial do tórax para você conseguir fazer um corte aqui, ó, passando ao centro da via de saída do ventrículo direito, tá? Que é a via de saída para o tronco da pulmonar, beleza? Para que você tenha um corte sagital parecido com esse aqui, ó, parecido com esse daqui, para você ver isso aqui, ó, tá? Essa saídazinha aqui, ó, que na verdade aqui o que está sendo projetado é a via de saída do ventrículo esquerdo, né, para a aorta. Mas aí o que a gente quer ver nesse sagital, que é a representação desse corte que eu estou fazendo aqui, ó, é justamente para mostrar essa saída do ventrículo direito, tá? Então o que eu risquei aqui para vocês, desconsidera porque ali é ventrículo esquerdo. Deixa eu apagar tudo aqui e dar continuidade no vídeo, né? Que a gente vai conseguir, ó,
beleza? É o nosso TEP. Então quem faz TEP, quem está acostumado a ver TEP, e sabe que o contraste passando aqui é o que a gente chama de anjo TC do tórax para visualização do tronco da pulmonar preenchido. Aí a gente vai chegar lá. Por quê? Porque eu estou mostrando o caminho do contraste ou do sangue chegando do membro superior e inferior para o átrio, que foi o que a gente viu lá, né? Ó, deixa eu só voltar aqui em cima desse vídeo. Mostrando aqui o contraste que chegou pro... Opa! Que chegou do átrio, foi para o ventrículo direito, e daqui do ventrículo direito é que ele saiu para o tronco da pulmonar, tá bom? Aí já eu chego para conseguir falar da sua pergunta. E se fosse para falar do via de saída do ventrículo esquerdo, a gente consegue chegar lá já, beleza? Vai ter essa mesma animaçãozinha aqui, vai ter para lá, para o VSVE, tá bom? Então daqui o contraste vai para o pulmão, né? A próxima jogada é o quê? É o contraste voltar para o coração, beleza? E como é que esse contraste volta para o coração? Essa aqui é a mesma animação? É a mesma. Aí, agora sim. Agora essa vai mostrar o quê? Vai mostrar o sangue voltando. Então todas essas setinhas que vocês estão vendo aqui, eu vou passar mais de uma vez esse vídeo, e vocês vão perceber que a setinha está apontando o contraste ou o sangue que está no pulmão e está voltando para o coração. E aí, como a gente falou, esse sangue já é arterial, mas ele volta pelas veias. Então o que a gente pintou aqui de vermelho são as veias pulmonares, beleza? Então veias pulmonares direita, esquerda, beleza? Então tudo isso que a gente está vendo aqui é veia. E aqui está a sacada. Opa, eu tenho aqui o átrio esquerdo, beleza? Então o sangue vem das veias pulmonares para o átrio esquerdo. E daqui do átrio esquerdo ele passa por uma válvula mitral, né? Do lado esquerdo é mitral. Então vai jogar o sangue para o ventrículo esquerdo, tá? Então a gente tem aqui a válvula mitral. E aí o desenho continua, né? Só varrendo esse tórax de novo, né? De cima para baixo. Então eu vou passar ele de novo aqui só para vocês visualizarem aí. Vai mostrar as veias pulmonares que traz o sangue do pulmão para o átrio esquerdo, que vai passar pela válvula mitral, que vai deixar o sangue então no ventrículo esquerdo, que é o nosso próximo vídeo. Nossa próxima animaçãozinha aí. Bom, aqui agora sim é para eu mostrar o ventrículo esquerdo. Opa, não, tá continuando a mostrar o... Agora sim. Isso, aí agora sim vai mostrar, olha lá. Então o que está em vermelho aqui agora é ventrículo esquerdo, beleza? Ventrículo esquerdo. Já passou a válvula, né, do ventrículo esquerdo para a aorta, mas a gente vai voltar o videozinho lá, ó, que era a pergunta, né? E se fosse para mostrar a via de saída do ventrículo esquerdo? Opa. Vou dar pausa aqui agora, olha lá, ó. Então essa é a via de saída do ventrículo esquerdo, beleza? Que é a aorta, tá? Então aqui é só uma projeção do que eu tentei desenhar aqui, de mostrar para vocês onde é que está essa válvula aórtica, beleza? Onde é que está essa via de saída do ventrículo esquerdo? Está aqui, ó. É essa passagem, legal? Só que, claro, não é em cima desse axial do tórax que a gente vai fazer esse estudo, mas em cima de uma anatomia, e principalmente para bater aqui na cabeça de vocês aqui em relação a essa passagem desse sangue, para esse fluxo desse sangue, ou pelo processo, né, desse caminhar do sangue dentro do coração, aqui está evidenciando para vocês o sangue que sai do ventrículo esquerdo para o tronco da aorta. E aqui é a passagem da aorta, né, da válvula aórtica. Beleza? Respondida a pergunta de quem falou sobre a via de saída do ventrículo esquerdo? Sim, mestre. Valeu. Show, show. E aí lembrando, não é essa imagem que você vai buscar para encontrar os melhores planos para fazer o fluxo do VSVE, da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Mas para uma anatomia inicial é essa a imagem que a gente tem. E aqui só vai mostrar, né, continuando o corte descendo, a gente ter aí a imagem passando, né?
Bom, aqui agora, opa, a mesma coisa. E aqui agora eu só vou mostrar a aorta, né? Seguindo essa mesma sequência do que eu mostrei a cava inferior e superior, agora eu vou mostrar a aorta. Então, dessa mesma imagem do axial do tórax, está pintado a aorta, né? Então eu tenho aqui na frente, né? Ou na frente por conta da porção anterior que tem aqui da esternocostal, né? Então, mais anterior, eu tenho o segmento da aorta ascendente, que é o que vai vir do coração, mais para baixo a gente vai ver, né, a direção que está a válvula aórtica, que vem o coração, o sangue lá do ventrículo esquerdo, e aqui a gente tem o segmento descendente, beleza? Por quê? Porque o arco aórtico está lá em cima, é onde o corte começa. Né? Então aqui em cima eu nem consegui mostrar totalmente o arco aórtico, porque o corte já está começando abaixo do arco aórtico, né? Mas dá para ver parte dele. Então tem a descida aí, ó. Olha lá, a válvula aórtica, a saída do ventrículo esquerdo para a aorta ascendente, beleza? Então se a gente voltar aqui o corte, ó, essa aorta vai subir, né? Olha lá, até formar o arco aórtico. E o arco aórtico, se a gente for olhar agora só o segmento descendente, a gente já sabe que ele desce ali até sair da região do tórax e formar o que a gente vai chamar de aorta abdominal. Ó, então aqui a gente já tem praticamente aí a passagem, né, do segmento que seria a aorta descendente torácica para a aorta descendente abdominal. Beleza? E eu até mandei esses vídeos já para vocês, né? Foi mesmo para chamar atenção. Então, quem assistiu os vídeos que eu mandei no WhatsApp, sem a emoção da minha voz, né, do meu timbre de voz, boa noite, pessoal, coisa do tipo, agora sim acho que está em êxtase aí de caraca, esse vídeo ficou massa. Mas eu acho que ficou bom realmente. Mas de novo, tá? É um material aí totalmente compartilhado, vivenciado, dormido, falado, explicado várias e várias vezes, não por mim, mas com a ajuda do Celso, com a ajuda do médico cardiologista, beleza? Então, aqui eu venho, né, trazer a ideia de que a gente explorou aí bastante a anatomia, e aí eu volto a falar sobre a importância da gente entender a anatomia. Então eu peguei aqui uma imagem, não tão aleatória assim, mas para mostrar para vocês. De fato, essa imagem desse 4 câmeras aqui, vocês conseguem identificar a posição da válvula? Sim ou não? Eu não. Não dá, né? A gente não tem o outro lado, a gente não tem a porção do miocárdio, né, dessa face pulmonar esquerda. A gente não tem essa imagem. Então, por mais que vocês visualizem, né, a partir de agora, material ou alguém mostrando para vocês o planejamento de um exame cardíaco, a gente tem a referência, e a referência é a imagem da válvula. Né? É a imagem que permite a gente ver a válvula. E aqui não tem, eu não tenho essa projeção. Né? Então, por mais que eu queira falar que o plano está assim, o plano está assado e tudo mais, cadê a imagem do plano valvar? Eu não tenho. Então, não é essa imagem a minha referência. Beleza? Da mesma forma que para você planejar um crânio, você vai buscar a imagem do corpo caloso, você vai planejar uma coluna, você vai ter que ver as vértebras, você vai fazer um joelho, você tem que ver os côndilos femorais. A referência nossa de anatomia para o exame do coração vai ter que ser a válvula e o ápice cardíaco, beleza? Então, do ápice cardíaco aqui é aquela imagem que eu falei para vocês, né? O miocárdio nessa face pulmonar esquerda, ele fica espesso, 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 vai ficando fino, 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 beleza? Na imagem amarela ele ainda está espesso. Na imagem azul ele já ficou espesso de novo, só que para o outro lado, só que agora pelo lado, ou que eu posso chamar aqui, né, de esternocostal, ou eu posso chamar da porção do miocárdio do septo interventricular, beleza? Então, o mais adequado aqui para eu estabelecer do ponto chamado de ápice vai estar nessa linha rosa, tá? Ou salmão, enfim, para mim é rosa isso daqui, beleza? E, claro, né, aqui eu tentei projetar o que seria o plano valvar, mas eu usei de referência outra imagem, tá? Então,
aqui ficou só mesmo uma sugestão de eu continuar explorando os slides dessa maneira, de conseguir evidenciar para vocês que esse tipo de planejamento vai trazer essa imagem como resultado, beleza? Então, vão existir outras imagens para que a gente possa falar desse duas câmeras e desse planejamento, então, em outros momentos, tá? Aqui eu tirei, já era uma foto que nós tínhamos trago aí de materiais de ressonância magnética falando, né, sobre os planos cardíacos, e até o momento eu falei de 4 câmeras, falei do eixo curto e falei de 2 câmeras, beleza? Então a gente vai continuar a explorar aí essa situação. Daqui em diante são... Cadê a imagem do tórax? Essa. Daqui em diante tem alguns slides que foram de outros materiais, mas o que eu queria mostrar para vocês era em cima de uma imagem de TC. Até porque eu falei para vocês que a aula seria anatomia em cima da imagem de TC também, né? Então vamos aqui para um quem sabe faz ao vivo, né? E aí espero que eu consiga fazer certo. Vou puxar aqui, igual vocês estão vendo, tá? Essa aqui é uma imagem, um exame de coronária, tá? Então, só para fazer sentido para vocês, deixa eu puxar aqui o localizador. Ó, aqui o localizador. O computador tá lento aqui, tô com um monte de aba aberta. E eu vou puxar aqui o best diástole, ou seja, uma fase diastólica. Só para que a gente consiga ter essa percepção, né, do que eu estou mostrando aqui para vocês. Então vou clicar aqui, ó, e aqui vocês têm só a imagem, né, do volume que foi adquirido para esse exame, tá? E aqui do lado vocês têm a imagem do raio-x, né, do AP, do Scout, e a projeção ali do corte, né, de onde começou e de onde terminou, beleza? Bom, a partir de agora eu posso falar para vocês só dessa imagem desse volume, beleza? Então, falando do que a gente comentou sobre anatomia, né? Olha que interessante que já começa a ficar para a gente falar de anatomia a partir de agora. Usando essa imagem, eu consigo representar essa imagem como sendo um 4 câmeras, né? Por quê? Porque a gente já falou que a gente tem aqui, ó, um ventrículo esquerdo, beleza? A gente tem aqui um átrio esquerdo, eu tenho aqui um átrio direito e tenho aqui o ventrículo direito, beleza? Então a gente já tem essa percepção aí. Aqui entre os ventrículos, septo interventricular. Aqui entre os átrios, septo interatrial, né? Miocárdio na porção do ventrículo, tá? E aqui vai ter miocárdio, né? A parede que vai estabelecer aí as câmeras, né? Tanto átrio, ventrículo, da porção do pericárdio ou do mediastino. Deixa eu apagar tudo isso. Beleza. Então, ai meu Deus, apertei o quê? Aí. Então, aqui da anatomia a gente já consegue ver isso. Quem não está acostumado a fazer um exame de angio-TC coronária vai ficar falando o seguinte: que imagem legal. Mas quem já faz imagem de coronária deve estar gritando, né? Fala, meu Deus do céu, o que fizeram ali? Então, olha só o quão distante, digamos assim, nós estamos como profissionais de olhar uma imagem boa de uma imagem ruim de um determinado método, a partir do momento que eu não conheço. Então quem já faz exame de coronária vai saber que aqui tem muito contraste no VD, muito contraste no átrio direito. Não tem por que ter esse contraste. O correto, né, éramos ter muito contraste, então com hiperdensidade, igual a gente está vendo aqui, no VE e não no VD, beleza? Aí pode alguém até levantar a bandeira e falar assim: Lúcio, mas tem médico que gosta de contraste no VD. Eu até concordo. Mas não é tanto contraste assim, beleza? Tem que brilhar muito mais contraste no VE do que do VD, beleza? Então já chama a atenção de vocês para esse caso, para esse sentido aqui, da gente ter muito contraste
no VE e não no VD, beleza? Ah, Lúcio, mas por quê? Qual sentido faz nisso? Você lembra daquele trajeto que a gente desenhou? Do contraste vindo da cava superior e inferior? No caso aqui, provavelmente injetado pelo membro superior, né? Esse é o normal, né? A gente injeta o contraste no membro superior do paciente. Então aqui, ó, tem contraste na veia cava superior. Ó a cava superior aqui, ó, tá? Deixa eu tentar desenhar ela. Mas dá pra ver. Aqui, ó. Ó a cava superior aqui, ó. Tá gritando de contraste, tem muito contraste aqui, ó, o strike que tá dando. Ou seja, a varredura começou e a gente ainda tem contraste passando pelo braço do paciente, praticamente, né? Então foi feito aí ou um cálculo de contraste inadequado, né? Colocaram contraste demais, ou erraram no tempo da aquisição, né? Mas a maior probabilidade, até porque a gente já tem contraste, né? Se a gente passar ali, a gente já tem contraste no ventrículo esquerdo, né? Então é mais provável que você, e até no tronco da pulmonar aqui também, né? É mais provável que tenha colocado contraste demais para fazer esse tipo de exame. Mas o ponto nosso aqui vai ser o próximo, que é mostrar o MPR, né? Mas eu quero só aproveitar já para continuar a falar de coronária, que é uma segunda avaliação. Então, uma primeira avaliação que eu faria era o quê? Olhar se o exame da coronária... Opa, passei demais. Peraí. Se o exame da coronária tem contraste nas coronárias, né? Deixa ele só parar aqui, que ele está com um delay aqui. Eu pedi para ele fazer uma coisa e ele está ainda fazendo. Então aqui, ó, se eu passar o corte, voltar ele um pouquinho para cima de novo, aí. Aqui, ó, eu consigo ver a coronária, ó. Isso aqui é a coronária direita, tá vendo? Então aqui eu tenho a coronária esquerda, né, da bifurcação que ela faz para o segmento anterior, e aqui para trás eu vou ter o segmento da circunflexa, que também é um segmento da artéria coronária esquerda, beleza? Então isso para mim é importante no exame da coronária, né, de saber que tem contraste preenchendo as artérias coronarianas, beleza? Então isso é um ponto importante. Mas um outro ponto extremamente importante é saber se esse paciente respirou ou não, né? Então aqui, ó, eu vou janelar para ver, né, como se eu estivesse num filtro e num janelamento agora, de fato, para visualizar pulmão. Então não me interessa mais o contraste ou a visualização ou não da coronária. Eu quero ver pulmão, beleza? E quando eu falo de ver pulmão, é de fato ver pulmão. Então aqui, ó, qual é a regra? Deixa eu passar aqui a imagem, aqui tá mexido. Vou pegar uma imagem bem bonitinha aqui pra gente ver. Aqui, ó, essa imagem aqui tá legal. Pera aí, aqui. Essa imagem aqui tá legal. O que é a imagem legal quando eu falo? Tá vendo esses pontinhos mais brancos aqui, ó? Tá? Então esses pontinhos mais pretos, na verdade, desculpa. O pontinho mais preto é onde tem ar. É o alvéolo ali do pulmão, né? Então a passagem do ar que chega para o pulmão vem da traqueia, lembra? Que vem lá da traqueia. Deixa eu colocar aqui a imagem lá em cima, que a gente consegue acompanhar ela. Aqui. A Karina. Vai juntar a Karina. Quase. Mas tá aqui, ó. E eu vou até janelar para deixar ainda mais preto. Tá vendo? Então, essa porção escura que a gente está vendo aqui, uma do lado da outra, como se, né, dois ovais, dois círculos aqui, é já a bifurcação. Então, esse septo que divide um e outro aqui é chamado de carina. Então, a gente tem a bifurcação aqui da traqueia. Eu vou começar a descer os cortes, aí isso aqui vai começar a virar tronco, ok? Então, vai virar o tronco para o lado esquerdo e para o lado direito, beleza? Então, aqui tem ar, e esse ar vai chegar para os alvéolos, né? Vai chegar para onde de fato tem a troca gasosa, beleza? Então o que a gente acompanha? A gente acompanha que esse tronco, né, aqui traz esse ar, vai ser transmitido. Então a gente consegue ver aqui, ó o tronco aqui dele aqui, ó, compridão, aqui nessa imagem que também tem, ó, né? Então a gente vê a chegada do ar para os alvéolos, né?
E aí, quando o paciente respira, olha o que acontece. A gente tem um borrão dessa imagem que a gente estava visualizando até agora, né? Que estava muito bem definida, tá? A chegada desse ar lá, ó. Então aqui, ó, nesses principais troncos aqui, ó, tá muito bem definido, beleza? Agora, quando a gente começa a observar essas, deixa eu janelar aqui, aí, ó. Quando a gente começa a perceber essas nuances aqui, ó, essas pequenas passagens de ar aqui, ó, tá vendo? Quando o paciente respirar, ele não conseguir prender a respiração, isso aqui vai aparecer mexido. Aí você perde essa percepção de muito bem definido essa porção desse tronco pulmonar. Tem até outro termo adequado para utilizar para esse segmento que diminui depois do tronco, estou falando tronco pulmonar, né? Me ajuda aí, pessoal. Alguém me fala, me recorda aí que eu esqueci o nome aqui para esse pretinho aqui, ó. Tem a bifurcação da traqueia pela carina e qual é o nome que dá aqui para esse segmento que se dá para dentro do pulmão aí. Deixa eu até consultar aqui. Se alguém falar aí, já me ajuda. É brônquios e bronquíolo. Brônquios e bronquíolo. Obrigado, mestre. Show. Então o brônquio, o termo correto aqui é brônquio. Né? Então brônquio direito, brônquio esquerdo, né? Brônquio esquerdo e brônquio direito. E depois ele vai diminuir cada vez mais. Então aqui, esse desenhozinho aqui, ó, é do bronquíolo. Tá vendo? Então o brônquio vai ficar cada vez mais ramificado, cada vez menor. Então o pretinho que eu estou vendo aqui é o ar dentro do bronquíolo. Obrigado aí para quem falou. Então, quando esse paciente respira, esse bronquíolo deixa de ser muito bem definido, muito bem evidente, tá? Então, aí chama a atenção da gente, o paciente respirou, tá? Então aqui, ó, não dá pra ver direitinho como ele tava, tá vendo? Ó? Tá tudo mexido, começa a aparecer cada vez mais bronquíolo. Então, uma imagem tem, outra imagem não tem, tá vendo? Ó? Então, isso aqui o paciente respirou. A gente consegue perceber até um saltinho, quem está acostumado a ver a imagem, né? Vai começar a ver aqui. Só que esse padrão aqui está tão ruim que está muito respirado por muito tempo. Então não é nem o melhor a fazer. Eu vou arriscar ver o outro exame ali para a gente ver se tem um padrão um pouquinho melhor em algum momento. Tá? Mas esse exame aqui está muito ruim do padrão respiratório. Tá? Porque esse paciente mexeu demais ou não conseguiu prender a respiração de maneira adequada. Tá? E aí eu levanto um outro ponto, uma outra reflexão para vocês. Acaba sendo responsabilidade nossa como profissionais que fazem o exame quando o paciente não consegue fazer a apneia. Por quê? Porque a gente tem a chance de treinar esse paciente quantas vezes necessário for para a gente conseguir fazer o exame. E aí é claro, né? Eu também serei bombardeado aqui agora, até porque Lúcio, mas atrasa a agenda e como é que vai fazer que consiga colocar esse paciente fora da sala em outro momento treinando essa apneia. Né, para que a gente consiga fazer com que o paciente venha para dentro da sala de exame e já consiga fazer o exame. Né? Então aqui o que eu estou mostrando para vocês é um padrão extremamente horrível. Esse paciente aqui não conseguiu prender a respiração de forma adequada em quase momento nenhum. Mas deixa eu puxar logo um outro exame aqui para ver se tem um momento melhor. Uma apneia melhor, né? Então, aqui eu já estou na best diástole. Vou passar aqui para um janelamento. Esse aqui pelo menos prendeu um pouquinho melhor e mexeu mais. Aí vai dar para evidenciar isso. Ó, vou descer. O padrão está bem mexido, tá vendo? Ó, aqui que pula mesmo. Ó o quanto mexe aqui agora, ó. Ó. Vocês conseguem perceber o quanto mexe? Então esse padrão que vocês conseguem ver aqui agora, aqui, ó, de muito distorção, de muito preto, de muito branco, desses rajados aqui, ó, é tudo movimento respiratório. Então aqui eu tenho um padrão um pouco, tá ruim. Esse mais para cima lá ele prendeu melhor. Ó. Então
o padrão tá de razoável para ruim, e aí vai ter um momento que fica péssimo. Quer ver? Olha lá. Péssimo, péssimo, péssimo. E aí ele vai dar tipo um trimelique aqui, ó. Olha lá. Trimelique aqui. Né? Aquele momento que o cara... tipo, saiu uma tossezinha, ó. Olha o quanto mexe. Até eu tô tossindo. Desculpa. Então, esse tipo de padrão respiratório aqui, eu preciso comunicar urgentemente o médico que está para laudar o exame. Por quê? Porque ele vai acabar estabelecendo. Ó, eu acho que é melhor a gente repetir a injeção de novo, mas antes disso treina bastante a apneia com o paciente, tá? Então essa é uma condição que nós precisamos ter de avaliação do padrão respiratório do paciente, tá? E aí esse exame aqui, ele já é um exame que, ó a diferença. Então, para quem está acostumado a fazer exame de coronária, né, já vai falar, ó a diferença, não tem aquele strike todo aqui no átrio ou no ventrículo direito, tem uma concentração de contraste muito grande no ventrículo e no átrio esquerdo, né, que aí sim faz sentido, né? E aí, ó, a definição dessa artéria coronária direita, da descendente anterior, aqui já vai ter circunflexa, né? E aqui já é um segmento da circunflexa aqui na frente, aqui nessa face pulmonar esquerda, beleza? Então aqui a gente já tem outra pegada, né? E aí vou lançar a mão dessa imagem para a gente mostrar o MPR. Então o que eu quero com esse MPR? Eu quero evidenciar a anatomia cardíaca e principalmente conseguir chegar numa projeção do que seria um 4 câmeras, de um 2 câmeras e de um eixo curto, beleza? E de repente a gente já até mostrar aqui uma via de saída do ventrículo esquerdo e uma via de saída do ventrículo direito, tá? De maneira bem rápida, até porque nosso tempo está acabando de novo. Falta aí praticamente 10 minutos. Deixa eu só comprovar aqui se é isso mesmo. Não. Não é assim não. Tela. É essa. É essa. Olha lá, 9 minutos. Então, já se prepare aí que nesses 9 minutos eu vou estar inclusive me despedindo. Né? E não deixa aí de deixar o seu joinha aí, foi legal, não foi, queria ver tal coisa, para dar um gás aqui pro animador. Bom, a imagem do centro, um axial, beleza? Então, como é que eu sei disso? Se eu subir aqui nesse corte e descer, a gente consegue ver a imagem do centro passando, tá vendo? Então é o nosso axial. Vou deixar aqui no centro, beleza. Nessa imagem axial eu vou passar para frente, tá vendo? E para trás. Então essa imagem que a gente está vendo aqui, ó, no canto, é uma referência do que seria um coronal, beleza? Mas vocês notem que vocês estão conseguindo ver como se fosse um sagital do coração, tá vendo? Mas a gente vai angular para isso. E agora eu vou pegar a imagem do axial e vou passar para um lado, ó lá, para um lado, e vou passar para o outro lado. Então, de fato, esse aqui é o nosso sagital, beleza? Então, essas projeções axiais, coronal e sagital, o axial até faz sentido no primeiro momento do exame, mas o sagital e o coronal não fazem, né? O que pra gente aqui, o que alguns iriam falar que isso aqui é sagital, na verdade é um coronal de fato do tórax, beleza? Então, como a gente mencionou lá atrás, o exame do coração na ressonância começa por esse axial. E aí o que a gente vai procurar? A gente vai procurar fazer o quê? Achar o plano da válvula. Então vou angular aqui, ó, para tentar achar o plano da válvula. Mas antes de achar o plano da válvula, eu tenho que ver a válvula, né? Então cadê a válvula? Então eu vou passar aqui o corte. Aqui, ó. E aí eu consigo ver. Deixa eu ver se consigo desenhar. Consigo. Consigo ver essa porção aqui, ó, onde eu estou, para cá. Então aqui eu tenho o plano da válvula. Beleza? Então esse plano da válvula vai me ajudar a entender onde é que é o meio desse plano da válvula. Olha lá, ó. Aqui eu tenho o plano da válvula. Beleza? Então é esse tipo de angulação que a gente vai procurar fazer. Agora eu vou passar a imagem
para achar o ápice do coração, né? Na verdade, o ápice do ventrículo esquerdo. Olha lá. Ó. E é igual a gente falou, lembra? Espesso, 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 vai afinando, afinou. Depois começa a ficar espesso de novo. Então esse é o ponto que eu quero. Olha lá. Ó. Esse é o ponto que eu quero. Então isso é ápice do coração. Beleza? Se aqui a gente não mexeu, que é o centro da válvula, vou voltar aqui para o corte lá. Ó. Cadê a linha? Sumiu? Então não está no centro da válvula. Não dá para deixar o corte. Deixa eu ver aqui. Achei que a linha ia ficar, mas a linha não ficou, que sacanagem. Deixa eu só arrastar aqui para cima e para baixo. A linha some, mas tudo bem. Então, deu para entender, né? Eu passei a imagem para tentar achar o ápice do coração. Achei, beleza, a linha está lá no ápice. Mas eu acabei deslocando ela do que seria o meio, né, da válvula, do plano valvar. Então, eu vou pegar como referência o final da linha, mas a gente mexe. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou arrastar para o centro da válvula. Vou mexer aqui. E vamos ver se ele vai ficar lá no ápice do coração. Olha lá, tá praticamente no ápice. Mas não está no meio do plano valvar. Aqui, deixa eu só mostrar ali agora do ápice, para ver se ficou. Ficou, beleza. Então, a partir desse momento em que eu coloquei no ápice, passando a imagem, e passando a imagem lá em cima, eu deixei no meio do plano valvar, aí sim eu vou ter essa imagem de duas câmeras, beleza? Então essa imagem que a gente tem aqui, ó, é o nosso duas câmeras. Agora eu preciso fazer de novo o quê? A projeção do plano valvar, só que agora no duas câmeras, beleza? Para achar essa imagem, que é a minha linha roxa, beleza? Que é a linha perpendicular, na direção do meu ápice. E o que é o ápice? A extensão do miocárdio, que é a fila, até ficar bem fininho e vai começar a ficar espesso de novo. Porque eu vou ter que angular um pouquinho para cima. Beleza. Então essa aqui é a minha imagem, né, o meu planejamento em cima do duas câmeras. Para alcançar qual imagem? Para alcançar a imagem do quatro câmeras. Tá? Então passando aqui a imagem aqui, ó, do quatro câmeras, é o que nós teríamos aí de um quatro câmeras, de um localizador quatro câmeras, beleza? Então, a partir do momento em que a gente tem essa imagem do quatro câmeras e a gente tem essa imagem do duas câmeras, que são imagens localizadoras, que vão nos ajudar a chegar num eixo curto. Então aqui, ó, se eu passar a imagem agora, eu vou ter a imagem do que seria um eixo curto de fato, né? Angulado pelo perpendicular, pelo paralelo, né, da válvula no eixo do duas câmeras, ou perpendicular a esse eixo longo do duas câmeras, ok? E perpendicular a esse eixo longo no quatro câmeras, tá? Então, o eixo longo do ventrículo esquerdo, tá? A gente vai ter essa imagem do eixo curto, né? Então, vou dar uma janeladinha aqui para a gente tentar visualizar esse eixo curto lá, ó. Vai diferenciar a imagem do miocárdio, né? Então, esse aqui é meu eixo curto, ó. Se a gente for até o ápice e a gente voltar lá para a base do coração. Do eixo curto, qual é a sacada? Do eixo curto, você já fazer a via de saída do ventrículo esquerdo, que é o VSVE, beleza? Então, como a gente faz isso? Então, vocês percebem que aqui é o interior do ventrículo esquerdo, correto? E quando a gente sobe os cortes na direção da base do coração, ó,
ele vai ter um momento em que ele sai, tá? Aqui, ó, ele sai nessa direção aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é a direção do sangue que está saindo do coração, tá? Que está saindo do ventrículo esquerdo. Então, essa é a via de saída do ventrículo esquerdo. E a gente vai buscar essa angulação aqui, ó, no ventrículo, tá? Esse abaulamento que a gente vê aqui, ó, tá? Esse abaulamento que a gente tem aqui é justamente a parte depois da válvula aórtica, beleza? Então, até tem um nome para isso aqui, me fugiu aqui a palavra aqui agora. Quem tiver ainda aí e que conseguir lembrar aqui dessa anatomia, me ajuda aí, por favor. Como é que é o nome? Que aí, em cima dessa imagem que nós temos aqui, a gente vai fazer 2 cortes para fazer o estudo do fluxo cardíaco, tá? Então vai ter um corte que vai estar em cima do plano valvar, aqui, ó. Opa, não é você que eu quero mexer, é esse. Ok? Em cima do plano valvar aqui, ó. E aí, há quem peça para fazer um pouco acima, beleza? Mas essa é uma região para fazer o estudo, tá? E o outro estudo vai estar acima da região sinotubular, lembrei, tá? Então, essa porçãozinha abaulada aqui, ó, que fica cheinha aqui, ó, é a região sinotubular, tá? Então, se eu desenhar ela aqui, ó, vocês vão conseguir ver bonitinho. Beleza? Então, o que seria esse saquinho aqui, ó, é a região sinotubular. Então, no estudo do fluxo, ele tem a região sinotubular e da região do plano valvar. Beleza? Então, essa aqui é o estudo do fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo. Vou ficando por aqui, agradeço aí demais a participação de vocês.